Vamos orar pela nossa pregadora. Querido Deus, sabemos que o Senhor tem usado a Liliana e que isso vai acontecer aqui mais uma vez. Que o Teu Santo Espírito a capacite e que ela fale aos nossos corações, que saiamos alimentados e pastoreados pelo Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Oramos no nome dEle. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs, né? Que a graça do nosso Deus esteja com todos nesta manhã. É com muita alegria que eu pude aceitar o convite da SAF Gávea para estar comemorando os 48 anos desta SAF. Rever alguns irmãos queridos, como o pastor Alexandre, Isabela, e pretendo ainda fazer uma visita de 1 minuto para o reverendo Leonardo, que também eu conheço da época que nós éramos do mesmo presbitério em Anápolis. Meu marido foi pastor em Anápolis. Mas, nessa ocasião, eu represento aqui a Confederação Nacional de SAFs, como vice-presidente da região Sudeste, e trago o abraço da Ana Maria, nossa presidente, para esta SAF, por os seus 48 anos. Uma alegria ver Adriana, Iracema e Helenice, líderes aqui da região, GG, pessoas que trabalham aqui no Rio de Janeiro, nessa obra, que tem 130 anos e nessa igreja 48. O pastor disse que eu sou a pregadora, mas eu não sou. Quem tem privilégio de ser pregador são os pastores, que são treinados para isso, no seminário. Nós estamos aqui sob a direção de Deus para trazer uma palavra para os irmãos nesta manhã e que essa palavra seja de edificação para as nossas vidas. Gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos de 1 até o verso 14. Leiamos. E vamos ler responsivamente para a igreja poder participar dessa leitura. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Disse ela, sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo.
Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. E voltou. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Esta história de Naamã, nós lemos esse trecho para que nós trouxéssemos à memória essa história. Porque a palavra de Deus, ela está recheada de histórias que nos ensinam, que tem coisas especiais para nos ensinar. E quando nós pensamos que a SAF desta igreja está completando 48 anos, nós podemos pensar: o que aconteceu nesses 48 anos? O que se passou nesta igreja nesses 48 anos? Momentos tristes, momentos alegres, momentos de desânimo, momentos de vigor. Diversas coisas se passam na história. Mulheres, irmãs que deixaram a sua marca, pastores, presbíteros, diáconos, que também se fizeram nessa história e deixaram as suas marcas. E nós podemos perguntar: o que aconteceu? O que foi que fez com que a SAF desta igreja chegasse aos 48 anos? Ou que esta igreja também chegasse aqui nos seus quase 48 anos? O que foi que fez com que essa igreja chegasse aqui? E o que podemos fazer, o que os irmãos dessa igreja podem fazer para que essa fé ou essa questão que os permaneceu, que os deixou até hoje, continue. Faça que ainda continue. Pensando nisso, eu ouvi, sou esposa de pastor, então, como eu não sou pastora, eu aprendo muito com meu marido. E ele, há um tempo, pregou um sermão sobre essa garota, essa menina que foi levada cativa. E eu não me esqueci de algumas observações e preparei esta mensagem baseada em algumas questões que ele fez nessa história. E essa menina, nós não vamos nos deter sobre Naamã aqui, esse comandante. Mas o papel que essa garota, uma criança, porque a Bíblia fala menina, não era uma moça, era uma menina, que foi levada cativa por esse comandante. E ele descortina, esse texto nos nossos olhos, algumas particularidades a respeito dessa garota e também a respeito do seu patrão. Olha aí quando ele fala o texto sobre Naamã. Ele dá umas características desse comandante do exército. Então, ele primeiro diz que Naamã era comandante do exército sírio e era alguém que tinha trazido muitas vitórias ao rei. Ele era grande homem diante do seu senhor, ou daquele rei, daquele reino, porque por causa da sua coragem, por causa da sua liderança, ele era alguém que fazia diferença. Ele tinha muito conceito
de certo por causa das coisas que ele fazia, pelas guerras, pelas conquistas. Ele não era qualquer um na Síria. Não era qualquer pessoa, uma pessoa comum. Porque ele tinha esse conceito porque o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um homem de guerra. Ele era o Todo-Poderoso. E esse Todo-Poderoso, ele tinha um porém, que está aí no final do versículo. Porém, ele era leproso. E o leproso, naquele contexto, era alguém que era colocado à margem da sociedade. Era alguém que tinha que viver afastado de todos. Mas Naamã era diferente, porque ele era poderoso, ele era amigo do rei, ele era comandante. Então, ele era alguém que, mesmo sendo leproso, ainda mantinha uma postura e não estava totalmente discriminado e afastado. Estava lá, provavelmente, na sua casa, lá com a sua família, isolado lá num cantinho. Devia estar afastado das suas atividades no momento, mas ele não era alguém que estava jogado lá, por causa desse conceito que ele tinha com o rei e com a sociedade que ele vivia. E, nesse contexto, entra essa garota, que ele mesmo levou cativa para a sua casa para servir a sua esposa. Saíram as tropas da Síria, no verso 2, e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Quando eles entraram lá na terra, levaram essa garota. E essa menina, cujo nome não é mencionado, ela teve um papel decisivo na vida desse homem. Foi através dela que Naamã vai a Israel e conhece o profeta Eliseu e volta curado. Foi através dessa garota. E nós podemos fazer uma reflexão nesta manhã sobre convicções de alguém que conhece de fato o Senhor Deus e vive com Deus. Que convicções são essas que essa menina trazia com ela? A primeira convicção que nós podemos notar é que situações difíceis não podem abalar a nossa fé. O texto não revela muita coisa, apenas um versículo. Essa garota, sabendo do que se passava com o seu patrão, ela disse à sua senhora no verso 3: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Aquela garota sabia que se o Naamã tivesse contato com o Senhor Deus, com o profeta que falava em nome do Deus verdadeiro, ele seria curado. Ela sabia que pela fé o Deus verdadeiro poderia fazer algo por aquele comandante. E nisso ela falou para sua senhora: tivesse o meu senhor lá diante do profeta, ele restauraria. Olha a fé daquela garota. E nós podemos ver que outros exemplos de alguém que mostrou fé, mesmo estando em cativeiro, como aquela garota, que foi o caso dos amigos lá de Daniel, no livro de Daniel. No capítulo 3, nos versículos de 14 a 18, Nabucodonosor disse: todos vocês vão orar a outro Deus. E ele disse assim, no versículo 14: é verdade, ó Sadraque, Mesago e Abdenego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o seu Deus que vai livrá-lo das minhas mãos?
E olha a resposta que Sadraque, Mesaque e Abdenego deram para o rei Nabucodonosor. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Essa afirmativa desses 3 jovens mostravam também que eles tinham uma fé inabalável. O Deus que eles criam era poderoso para livrá-los da fornalha, e eles não iriam se dobrar a outros deuses. Eles tinham essa convicção. Cativos, da mesma forma que aquela garota. Não perderam a sua fé e sabiam que o Deus da fé era soberano o suficiente para livrá-los com um milagre daquela fornalha. E voltando à garota escrava, lá, aquela menina, ela falou, se ele estivesse lá, ele seria curado com certeza. Ela cria na soberania de Deus, e ela sabia que o Deus dela tinha fé, ele era poderoso para fazer uma cura na vida daquele homem, que era o seu Senhor. E nós ficamos pensando hoje aqui, as crianças aqui no culto do bebê, aquela menina, ela aprendeu aquilo em algum lugar. Olha a situação dela. Ela foi levada cativa, a Bíblia fala, para casa, para servir a mulher, e provavelmente ela foi sozinha. Ela levou consigo aquilo que ela aprendeu na sua casa. Ela não foi lá de uma fé que ela tinha escutado falar. Ela tinha uma fé viva dentro dela, que ela provavelmente aprendeu na sua casa. E nós, enquanto crentes no Senhor Jesus, pensamos, será que na situação dela nós faríamos a mesma coisa? Nós confiaríamos num Deus soberano e teríamos a mesma fé de que o profeta salvaria a vida do patrão? Essa menina sabia que situações difíceis não podiam abalar a sua fé e não podiam a afastar da soberania de Deus. Mas ela também tinha uma outra convicção, que situações difíceis não podem trazer amargura ao nosso coração. Ela tinha fé, ela tinha consciência de que Deus era soberano, a ponto dela saber o que ela estava fazendo ali, e que ela tinha um papel ali. E ela vivia sem amargura no coração, porque ela cria nesse Deus poderoso. Olha a situação dela. Tirada da família, levada como escrava, chegou até a casa de um senhor que estava doente, que tinha uma senhora que ela estava servindo. Que situação? Pensa você. Pensa você aí que é adolescente, você ser arrancado da sua família e levado para algum lugar. Pensa você que é pai ou mãe do seu filho numa situação, ou que é avô do seu neto numa situação dessa. Situação difícil. Ela podia falar, está com lepra, bem feito. Fica. Quem mandou pegar o meu povo e levar cativo? Fica com lepra. O que eu posso fazer? Azar. Hoje, nos nossos dias do individualismo que nós temos, é desse jeito que nós pensamos. Mas essa menina não. Ela não permitiu que as situações difíceis deixassem amargura no seu coração, e não permitiu que deixasse de demonstrar amor e compaixão por aquele homem que a tinha levado cativa. Como era especial a fé dessa garota. Como era especial. E nós vemos que a Bíblia traz um exemplo de um outro jovem, que a semelhança dessa menina foi levado cativo num outro contexto, que foi José. E provavelmente essa garota já tinha escutado na sua casa a história de José pelos seus pais, porque os pais contavam aos filhos os feitos do Senhor, de que José foi levado cativo, e quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos, ele diz, o Senhor transformou o mal
em bem. O Senhor mandou adiante de vós. E mais para frente, lá no livro de Gênesis, no capítulo 50, quando Jacó morreu, e os irmãos falaram, ele recebeu a gente por causa do nosso pai. Agora que o nosso pai morreu, nós vamos lá, vamos nos humilhar, vamos pedir desculpas, vamos pedir perdão, para ele preservar a nossa vida. E José respondeu para eles, no versículo 19 do capítulo 50. Não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Outro jovem que tinha levado cativo, que foi vendido pelos seus irmãos, dizendo que o mal que eles queriam tinha se transformado em bem, que entendia a soberania de Deus, que tinha fé no seu Deus e que teve compaixão e amor por aqueles irmãos e o perdoou. No coração de José também não havia espaço para amargura, da mesma forma que não havia no coração daquela garota, que apesar de todo o contexto diverso, ela demonstrou um amor incondicional para o seu Senhor. Aquele amor que não pede nada em troca, um amor com dedicação, um amor com compaixão. E situações difíceis não podem abalar a nossa fé, não podem permitir que nós esqueçamos da soberania de Deus, não podem trazer amargura no nosso coração, nem interferir que nós tenhamos amor ao próximo. E compaixão é algo que mexe conosco. Compaixão é algo que vem de dentro. Compaixão é algo que mexe nas entranhas da nossa vida. E foi exatamente esse sentimento que aquela menina teve em relação a Naamã, mas ela teve uma terceira convicção, que situações difíceis não podem impedir de sermos missionários. Por trás de toda aquela atitude, daquele amor incondicional, daquele amor mesmo sendo escravizada, daquele amor que constrange alguma coisa, sabendo da fé que ela tinha no Senhor, da soberania de Deus, ela teve que falar. Apesar de tudo isso, ela não foi impedida de evangelizar aquele homem. Ela não permitiu no seu coração que ele ficasse sem conhecer o Deus verdadeiro. Por isso que ela disse, uma frase que ela falou: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Ela desejou que Naamã conhecesse o profeta. Ela desejou que Naamã tivesse contato com o Deus de Israel, o Deus de seus pais, o Deus verdadeiro. E o texto, na continuação, num trecho que nós não lemos, que podemos ler agora, do verso 15 até o verso 17, nós podemos verificar o resultado desse trabalho evangelístico dessa menina. Olha aí no verso 15 ao 17. Voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã se converteu. Ele falou: nunca mais eu vou servir a outro Senhor. Nunca mais eu vou fazer sacrifício para um Deus que não seja o Senhor.
aquela menina evangelizou. Ela foi uma missionária no lugar que ela estava. Lembre-se que situações difíceis na nossa vida não podem abalar a nossa fé e deixar de esquecer da soberania de Deus. Que situações difíceis não podem trazer amargura no nosso coração e deixar de termos compaixão para com o próximo. Situações difíceis não podem nos impedir de sermos missionários, mesmo que a gente não tenha vontade de sê-lo, mediante as amarguras da vida. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã ou nessa tarde, eu não sei qual é o sentimento que passa no seu coração. Eu não sei qual é a amargura, qual é a tristeza, qual é a tribulação que tem te afligido. Mas nós não podemos esquecer dessas verdades que compõem a nossa história de fé. Não podemos esquecer dessas verdades que compõem a nossa história de vida com Deus, a história de 48 anos dessa SAF, a história de 48 anos desta igreja. O tema nacional do quadriênio é: que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas. Se esta igreja não tiver pés que anunciam as boas novas, independente da situação que está passando, ela com certeza não continuará, porque aqui todos vão morrer e ficará ninguém para continuar as boas novas, a não ser os nossos filhos. Isso se nós dermos contas de pregar para eles mesmo em casa. É Deus que sustenta, a soberania de Deus que faz as coisas, mas de nós depende a ação para que a nossa fé seja viva e se multiplique. A igreja aqui na terra precisa de servos fiéis ao Senhor, igual foi aquela menina cativa lá na terra da Síria. Pessoas que anunciam a palavra independente das circunstâncias em que vivem. Vivam assim e Deus continuará abençoando ricamente. Essa é a promessa que Ele nos dá na sua palavra. Amém.